Glória a Deus. The Bluetooth device is ready to pair. Perdoe, irmãos. Glória a Deus, santo é o Senhor. Quero saudar a todos com a paz de Deus, paz e graça e shalom. Irmãos, o que me traz hoje aqui é um assunto muito relevante, referente aos acontecimentos geopolíticos, acontecimentos bíblicos que estão ocorrendo nesse momento. As profecias estão se cumprindo nesse exato momento, irmãos, que nós estamos falando aqui. Muitas coisas já estão se cumprindo. Eu aqui anotei algumas coisas para mim não esquecer, mas poderia até ler, irmãos, o capítulo todo de Ezequiel, profeta Ezequiel, mas vou ler alguns versos apenas para dar uma iluminação no assunto a qual Deus me fez entender que deveria passar para os irmãos. É um assunto muito delicado, isso pode acontecer do vídeo se estender. Se isso acontecer, irmãos, não deixe de assistir o vídeo, nem que você assista uma metade e depois assista a outra, porque isso é de grande importância para todos nós que somos cristãos, todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Isso não é para uma denominação, isso é para todos, irmãos. Eu não sou teólogo, não sou nada, não tenho nada, mas uma coisa eu tenho: confiança no Eterno. E por esta confiança, essa certeza de que Deus, o Eterno, Adonai, o Senhor soberano, está comigo por misericórdia, porque eu não mereço, eu vou passar esse assunto aqui. E vou dar início a alguns versos aqui, irmãos. Capítulo 38 do livro do profeta Ezequiel, ok? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe chefe de Meseque de Tubal, e profetiza contra ele assim te diz o Senhor: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque de Tubal, e farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei com todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodelas, manejando todos os tipos de espada, todas as espadas, persas, etíopes e os de Put com eles, e todos com escudo, capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da terra do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe, tu e todas as tuas congregações, que reunirão a ti, serve-lhes tu de guarda, depois de muitos dias serás visitado, e no fim dos anos virás à terra, que se retirou da espada, que veio da terra que se retirou da espada, que veio dentre muitos povos aos montes de Israel. Glória ao nome do Senhor. Presta bem atenção nisso, vem de muitos povos. Isso é uma coisa que você guarda aí, porque eu vou entrar nesse assunto. Quando eu me houver santificado em ti, aos seus olhos, ó Gog, assim diz o Senhor, Adonai, não és tu aquele... Assim diz Adonai, não és tu aquele que eu disse nos dias antigos pelo ministério dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram os largos anos que teriam contra eles? Sucederá, porém, que naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Adonai, diz Adonai, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque disse do meu zelo no fogo do meu furor. Naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, e de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo
e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os montes, diz Adonai. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei por ele, por meio de peste do sangue e uma chuva inundante. Grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas, e sobre muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Adonai, o Senhor verdadeiro, o Senhor poderoso, o Senhor que é o Senhor dos exércitos. Pode ser traduzida essa palavra Adonai, quer dizer Senhor, o verdadeiro, Senhor, a fortaleza. Irmãos, nós estamos vendo isso cumprir aos nossos olhos na atualidade. Não posso dizer para os irmãos o dia e nem a hora que o Senhor Jesus, Yeshua, voltará. Mas olhando pelos acontecimentos, podemos concluir que essa parte está se cumprindo agora. E eu vou tentar explicar para vocês de uma forma simples, irmãos. Com licença que eu estou tomando um chá devido à minha garganta. Irmãos, gosto muito de cantar, eu tenho que estar sempre molhando a garganta, com chá, com alguma coisa. Irmãos, então aqui eu fiz um pequeno aparato para mim não esquecer, irmãos, sobre Gog e Magog. Hoje já não se ouve falar mais nessas terras, porque na atualidade já são outros nomes. Certamente que o profeta Ezequiel estava pregando dentro da realidade da época. Ele não conhecia o que era um tanque de guerra, ele não conhecia o que era uma metralhadora, ele não conhecia o que era uma arma com potência para destruir, até uma destruição em massa. Ele não conhecia nada disso. Então Deus tinha que se revelar para ele de uma forma que ele pudesse transmitir e que nós pudéssemos compreender do que ele estava falando. E dentro da comunhão com Deus, através do Espírito de Deus, compreendemos que nós estamos vendo hoje praticamente se cumprir. Porque, irmãos, o Senhor disse que esta terra de Gog e Magog seria a terra que haveria de começar, então, uma luta. Isso tem muito a ver com a luta também. Não é a mesma luta, não é a mesma batalha. Não podemos dizer que seja a mesma. Eu, pelo menos, não tiro essa conclusão daquilo que eu estou lendo. Porém, também haverá a batalha do Meguido, que é a batalha do Armagedon. Porém, essa aqui, irmãos, diz que eles todos, a Etiópia, Pérsia, Líbia e outras nações se juntariam com Gog, Magog, com grande tropa, e também Togarma. E essas nações, irmãos, naquela época tinham esses nomes, hoje não tem mais. Fala da Pérsia. Se nós olharmos na Pérsia, nós vamos encontrar o Irã, que é um grande inimigo de Israel. Mas quando fala do norte, não fala do norte do mundo. Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39, se você for ler, fala cidades que estavam ao norte de Jerusalém. Agora você pode me perguntar, o que quer dizer isso? Vejamos, irmãos, que o Senhor fez uma promessa que não permitiria que eles tocassem no seu povo, que é o povo de Israel, no caso. Independente de nós, a igreja, irmãos,
sermos escolhidos para ser igreja, sermos colocados, chamados como igreja, o povo de Israel é o povo escolhido por Deus desde o princípio, por causa da promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Então não podemos descaracterizar o povo. Ah, mas eles não acreditaram ainda em Jesus Cristo. Você está enganado, tem muitos judeus que creem em Jesus Cristo, muitos. São chamados judeus messiânicos. Eu não estou aqui falando do judaísmo, eu estou falando aqui de judeus. É diferente a pessoa ser judeu e a pessoa ser da religião judaica, ser praticante do judaísmo. Inclusive, se formos analisar, em muitas terras, em muitas nações, tem pessoas que são descendentes muito distantes de judeus. Principalmente no Brasil, há muitas pessoas que são judeus e são descendentes de judeus e nem conseguem provar, porque houve uma grande perseguição onde até os documentos foram queimados. Que mesmo na Europa, enfim, aqui existiam os judeus sefarditas, os marranos, foram forçados a se converter a cristianismo pagão, aquele cristianismo de Roma. Irmãos, e nós não podemos jamais ter xenofobia contra nenhuma nação. Eu acredito que a xenofobia, irmãos, é um pecado muito grave. Não importa se a pessoa é branco, se é preto. Para começar, irmãos, o sangue é vermelho de todo mundo. Sou totalmente contra a xenofobia. Muito menos no meio evangélico. Você criar uma impressão de que aconteceu tudo com o Senhor Jesus Cristo porque foi os judeus que quiseram. Foi porque Deus permitiu, irmãos. Vocês acham que Deus não permitiu? Porque se Deus quisesse, Ele livrava o Senhor Jesus, Yeshua, Hamashia. Então não vamos culpar ninguém, nem tampouco o Pai Eterno. Nós devemos nos culpar a nós mesmos, porque foi por nós, e se não fosse a misericórdia de Deus, nós não teríamos o perdão e nem o direito de um dia poder entrar na Nova Jerusalém pelas portas da cidade. Então não existe entre os cristãos verdadeiros, os cristãos que realmente praticam, não pode existir xenofobia. Por isso, irmãos, que eu sou muito contra quando uma denominação ela quer dominar todos os países. Dá a impressão que nos outros países, irmãos, não tem pessoas competentes. Então eles querem criar um domínio. Supor, uma nação como Portugal, uma nação abençoada. Essa nação é abençoada, irmãos. Por quê? Olha quantos imigrantes que estão recebendo aqui. Olha quantas pessoas que estão sendo beneficiadas, embora a dificuldade, mas estão sendo beneficiados. Brasileiros e outros lugares, eles recebem. Então eu tenho que dizer para vocês que se houve alguma coisa no passado, ficou para trás. Agora, nós temos que pensar no presente, no que está acontecendo agora. Então essa nação recebe de todos os lugares, faz o possível. É lógico que se nós formos olhar para essa nação, nós vamos perceber que é uma nação pequena em relação ao Brasil. Mas quantos brasileiros moram aqui? Ah, mas aqui tem xenofobia contra brasileiro. Mas não são todos. Mas também tem brasileiros que têm xenofobia contra outros. Lá no Brasil eu sei que tem. Eu sou brasileiro e português. E eu não concordo nem de um lado nem do outro. Porque nós somos irmãos, ou melhor, em sangue, nós somos praticamente do mesmo sangue. Meu pai era português. Por ser português, eu ganhei a naturalização portuguesa. Por quê? Fui gerado pela semente que saiu do meu pai. E também sou brasileiro, porque nasci no Brasil. Então não existe dizer aqui que aqui tem sangue puro, irmão. O único sangue puro é o sangue do Senhor Jesus Cristo, irmão. Só. Ele tem poder de purificar. Então você, denominação, que acha que você tem que dominar tudo, é porque você já está debaixo de uma ordem anticristã, totalmente denominada por um poder maligno do anticristo, e você está tomando uma posição totalmente contrária a respeito da obra espiritual
que deve ser regida por Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Independente da tua liturgia de culto, a única coisa que você tem que fazer é estar unido numa comunhão. Isso sim, concordo. Ao pão bom e com suave é que os irmãos vivam em comunhão. Voltando lá, irmão, nessa parte de Ezequiel, diz aqui a profecia que eles viriam contra a terra de Israel e iriam tentar, irmãos, destruir, iriam tentar acabar. Mas isso aconteceria depois de muitos dias. E eles seriam chamados às armas, quer dizer, iam pegar as armas. Logicamente, como eu já disse, o profeta não ia falar uma metralhadora e etc, etc, etc. Ele ia falar aquilo que ele viu para que ele pudesse transmitir. Se ele falasse um nome desse, ninguém ia saber o que era, porque não existia. E esses muitos dias fariam com que eles invadissem uma terra. Presta bem atenção. Eles iam invadir uma terra que se recuperou da guerra. Qual será essa terra? Cujo povo foi reunido dentre muitas nações. Qual foi a terra que o povo veio de muitas nações? Observamos, irmãos, que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelo imperador, o general Tito, que depois se tornou imperador. E logo depois houve aquela dispensação, ou melhor, dispensação não, irmão, aquela... tem um nome, irmão, me foge da memória. Se espalharam o povo por diversas nações, muitos para um lado, outros para o outro, e ficaram sem pátria. Durante um grande período, quando em 1947 para 1948, houve então uma reunião na ONU, Organizações das Nações Unidas, como todos já sabem, e pelos votos, houve um voto Minerva, quer dizer, o voto que deu a vitória, que foi de Oswaldo Aranha, que deu a vitória para o povo de Israel retornar à sua pátria, se cumprindo a profecia. Como já disse num vídeo, não perderam a sua identidade, nem linguística, nem cultural, nem tampouco religiosa. Tudo isso, vocês acham que foi por acaso? Vocês acham que isso aí aconteceria? Israel era odiado, como é até hoje, por muitos até que às vezes escutam os meus vídeos, quando veem eu falar em Israel, não gostam. Eu sei. Acham que eu sou... que eu falo muito, que agora é só Jesus Cristo. Irmão, eu não estou falando contra o Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo está soberano acima de tudo para mim. O Eterno, Adonai, o Rei da Glória, o Pai Eterno, eu amo a Ele sobre todas as coisas. E seu Filho amado Jesus Cristo é o meu pessoal Salvador, em qual eu entrego a minha vida a Ele, a qual também chamo de Yeshua, que muitos também às vezes me criticam, mas eu estou falando a verdade. Agora, se falar a verdade machucar alguém, é porque esse alguém não está na verdade, porque a verdade não machuca quem está nela, machuca quem está na mentira. Por isso, se você está na mentira, trata de procurar o caminho da verdade. Qual é o caminho da verdade? O Senhor Jesus Cristo, Yeshua, não é? É o mesmo Senhor, disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Procure-o, caminhe por Ele, para que você possa herdar a vida eterna. Certo é, irmãos, que esse povo de Tubal, enfim, dessas nações que eu acabei de falar aqui para vocês, irmãos, de Gog e Magog, se nós formos observar hoje, aonde estão localizadas essas nações com seus nomes atuais, eu marquei aqui, para mim não esquecer, irmãos. Glória a Deus. Mas eu vou ler o versículo 14 aqui do capítulo 38. Diz assim, 38 de Ezequiel, diz assim: por isso o Filho do Homem profetiza e diga a Gog, assim diz o Senhor, quer dizer, o Adonai, soberano. Assim diz o Senhor. Ezequiel profetizou, no versículo 14. Eu poderia ler o capítulo inteiro, eu fiz um resumo.
para poder vocês entenderem, para não ficar muito longo esse vídeo. Quando Israel, versículo 14 ainda, quando Israel, o meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Quer dizer, ele vai reparar. Por isso que diz assim, quando disserem houver paz e segurança e virá repentina destruição. Aí diz assim que essas terras virão do seu lugar, do extremo norte. Aí eu vou explicar, aonde é o extremo norte de Jerusalém? E quais são as cidades que eram chamadas de Gog, Magog, de Tubal e de Puti? Eu vou explicar para vocês, certo? Acompanhado de muitas nações, todos montados em cavalos. Aqui você pode dizer, então não vai ser, porque não anda mais ninguém de cavalo para uma guerra. Ora, irmãos, observe, se você morasse naquela época e ouvisse essa profecia, e eu falasse para você que viriam de tanques tanques de G, para não ficar falando tanto aqui, porque pode alguém não gostar, ou a plataforma, não sei, ou com armas de destruição pesadas, você não ia entender. Então eu falo em cavalos. Mas por falar em cavalos, até em alguns lugares, os motores de alguns carros, e fala assim, esse aqui tem tantos cavalos, esse aqui tem, no Brasil fala muito isso, esse aqui é de tantos cavalos, o motor, né? Mas tudo bem, isso aí é uma questão de cultura. Aqui ele falava de cavalos, de carros, porque era o que ele conhecia. E nós agora sabemos o que quer dizer isso. São armamentos, são equipamentos, são carros de combate que viriam contra o povo de Israel. E diz que viria uma grande multidão, muito numerosa, que avançaria sobre a terra de Israel, como uma nuvem que cobre a terra nos dias vindouros. E Gog, aí diz assim, no versículo 16, um pouquinho mais abaixo, vocês podem ler depois, 16, do capítulo 38 de Ezequiel. Eu vou ler uma parte do versículo. Ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo por meio de você, diante dos olhos deles. Quer dizer, Deus vai permitir que ele entre, porque daí a coisa vai mudar, irmão. Não vai ser o povo que vai pleitear esta causa. Então esse combate que nós estamos vendo agora, podemos ver, irmãos, que já está se cumprindo. Ah, mas você está exagerando. Se não for, bom, pelo menos no contexto bíblico eu posso afirmar que isso está se cumprindo. Pode ser que demore, porque diz assim que depois de muitos dias você virá contra Israel. E agora vamos falar da onde que é Gog e Magog. Você vai ficar surpreso, irmão. Certo? Pode procurar aí com algum teólogo, com quem sabe, porque eu, irmão, eu sou apenas um estudante, assim, um leitor da Bíblia Sagrada e procuro orar e buscar de Deus a iluminação para mim não falar as coisas de mim mesmo. Se nós formos olhar Gog e Magog, eu até marquei aqui, segundo os historiadores, muitos historiadores, eu pesquisei, irmão, seria muito mal, né, se esses historiadores estivessem falando errado. Não sou eu que estou falando, porque isso aqui já não é espiritual, isso aqui já é uma parte do estudo de determinados historiadores, que eu poderia até citar o nome, mas eu não quero, porque, por exemplo, eu estou em 24 minutos de vídeo, irmão, então eu sei como é que é, irmão. Se demorar muito, a pessoa não vê. Se fosse um vídeo de filme, de piada, talvez até viria. Mas quando se fala das coisas de Deus, infelizmente, muitos não gostam. Tem até medo de ouvir esses assuntos. Eu acredito que quem tem Jesus Cristo não tem que ter medo de nada, irmão. Ele tem que ter medo de pecar diante de Deus. Porque tem do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, e o Eterno do seu lado, tanto faz viver como morrer. Se viver, somos de Deus. Se morrer, somos de Deus. E se ficarmos aqui, podemos até negar o Senhor, porque ninguém vem dizer para mim que eu sou capaz de não fazer isso. Irmão,
Nós somos fracos demais. Se nós estamos de pé, é pela misericórdia de Deus. É Ele que nos sustenta. É Jesus Cristo que nos fortalece. Por isso que o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Então vejamos, irmãos, segundo os historiadores, Gog e Magog corresponde ao lugar onde está a Rússia. Esse lugar era Gog e Magog. Era um povo de origem bárbara, certo, irmãos? Dali surgiu os russos. Hoje é chamado Rússia. Em 39, versículo 2 de Ezequiel, diz que Gog e Magog são do norte de Jerusalém. Se você procura no mapa e vê qual é a nação que está ao norte de Jerusalém, você vai encontrar Moscou. E agora, irmão? Está percebendo? Países que, conforme está escrito no livro de Ezequiel. Vejamos a aliança que foi feita agora, há poucos dias, passou até inclusive em telejornais internacionais, que o governo russo tem aliança com a Pérsia, com o Irã, com alguns países árabes, e também a Etiópia faz parte desse mesmo grupo. Put, o nome da cidade é Put. Até interessante porque o nome do presidente da Rússia é Putin, né? Porém, aqui está falando, não estou falando da Rússia aqui, já estou falando de outro lugar. Put seria na Líbia, certo, irmãos? Todos esses países que nós falamos, Gog, Magog, Tubal e outros países também que eu vou falar aqui, na linguagem de hoje são esses países que eu falei. Certo, irmãos? Irã, Rússia e outros países também. Inclusive a Turquia. Gomer e Togarma. Eu falei de Gomer e Togarma. Se eu não falei aqui, vocês procuram no 39 que vocês vão achar essa cidade. Gomer e Togarma ficava na Turquia. Vejamos como a Turquia está tendo uma grande influência nesta guerra da Ucrânia, para que possa ser distribuídos os grãos, os alimentos para as nações. Olhando, nós vemos que parece tudo, que aquele presidente está fazendo tudo de bom, ajudando. Irmãos, não sejamos enganados. A palavra de Deus tem que se cumprir. E para que vocês saibam, já está tendo um comentário político, geopolítico, que estão preocupados com a guerra da Síria, aonde, irmãos, nós não queremos guerra, nós não estamos aqui pregando guerra, mas porém há uma desconfiança do Israel que o Irã está usando a Síria para ali fabricar armas de destruição em massa. Por isso que nós vemos, às vezes, em alguma reportagem, que aviões israelenses ou drones israelenses atacam a Síria em alguns lugares. E muitas das vezes falam que matou crianças. E isso tudo mentira, porque na verdade, irmãos, para quem já esteve em Israel, para quem conhece, eu amo o povo árabe, não tenho xenofobia. Conheço muitos árabes, que são pessoas cristãs que acreditam em Jesus Cristo. Eu estou falando desses, assim como também conheço judeus que acreditam em Jesus Cristo. Conheço judeus que trabalham com árabes junto. Inclusive na guerra da Ucrânia, eu vi um judeu e um árabe junto defendendo a Ucrânia. Então não estou falando disso pessoalmente, em pessoas, estou falando de ideologias, irmão. A ideologia que está na mente de determinados governantes e de determinadas pessoas que querem tomar ou destruir Israel. Por exemplo, o Irã quase não se fala nas reportagens, mas ele ameaça Israel e diz que ele quer varrer Israel do mapa. Israel não está atacando eles,
Mas qual o dever de Israel? Eu estou defendendo Israel? Sim, estou. Porque se você sabe que você está aí no Brasil, por exemplo, ou em Portugal, e uma nação fala que vai exterminar a tua nação, o que você vai fazer? Vai ficar de braço cruzado? Não vai proteger as suas fronteiras, a sua população? É o que Israel faz. Só que Israel tem uma forma diferente, devido aos seus serviços secretos, a sua forma de atuação. Quando eles descobrem que tem algum lugar que já está se fabricando ou se usando a energia nuclear para poder fazer armas de destruição em massa, ele vai lá e destrói. Destrói antes que seja feito, para evitar uma guerra. Irmãos, eles não querem matar crianças. Para quem pensa isso, está equivocado. Eu estive em um lugar aonde, não vou dizer o nome, aonde houve um ataque contra Tel Aviv, irmãos. E aquele armamento que atacou Tel Aviv, ele estava instalado dentro de uma escola. E dentro daquela escola estavam lá presas mulheres que já não queriam mais, até meninos, crianças que não queriam mais. E dali de dentro foi jogado o míssil, que foi, logicamente, caiu no deserto, e o outro foi interceptado. Faz tempo isso já, pelo Iron Dome. Irmãos, eles se defenderam, mas quando atacaram eles, e parece que morreu um agricultor judeu que não tinha nada a ver com isso, eles então localizaram da onde vinha aquele artefato. Automaticamente eles lançaram, pela tecnologia que eles têm, muito eficaz, um dispositivo que atingiu justamente o artefato. Porém, o artefato estava dentro de uma escola com crianças presas por esse Hamas, que é algo diabólico, satânico e que não concorda com o cristianismo. E o interesse é denegrir a imagem de Israel, para que se cumpra as profecias. Agora, você pode me dizer, mas o que tem isso a ver conosco, que somos cristãos? Eu estou dizendo que a palavra está se cumprindo. Nós estamos vendo já a profecia de Gog e Magog praticamente mapeada. Significa que o anticristo logo vai aparecer de uma forma física. Se já não estiver na terra, porque o espírito dele já está desde o princípio do cristianismo, porque mesmo até quando Deus já criou a terra, porque a palavra anticristo quer dizer contra Cristo. Tudo aquilo que vem contra Cristo, todo espírito que vem contra Cristo é espírito do anticristo. Quando uma pessoa prega a respeito de Jesus Cristo e alguém se levanta contra aquela pessoa já está com o espírito de anticristo. Logicamente que se aquela pessoa se arrepender e crer em Jesus Cristo, o Senhor faz aquele espírito sair dela e ela começa então a servir a Deus com o verdadeiro espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, o espírito de Yeshua, o espírito de Deus, ok? Por isso que nós, irmãos, percebemos que muitas vezes tem pessoas que têm vergonha de falar de Jesus Cristo. Fala do seu time de futebol, fala disso, daquilo, mas quando é para falar de Jesus Cristo, não fala. Por que essa vergonha? Ter vergonha daquele que morreu na cruz por nós. Irmãos, você pode dizer, mas os judeus ainda não acreditaram. Irmão, eu já falei que tem muitos judeus que creram. E haverá muitos que ainda vão crer. Porque a palavra de Deus não pode cair por terra. Será que a promessa que Deus fez a Abraão não vai se cumprir, irmão? Analise, você que conhece a palavra de Deus, a promessa de Deus. Eu não estou falando de governo agora estou falando da palavra. Mas agora olhamos para esse assunto, aquele Gog e Magog. Sabendo que Moscou fica do lado norte. Agora ele ataca um país, que é a Ucrânia. A Rússia ataca a Ucrânia.
faz aliança com a Turquia, com alguns países da Pérsia, do Irã, e também procurando se incomodar com o que está acontecendo na Síria. E se nós formos olhar, irmãos, ler bem Ezequiel, nós vamos ver que eles vão se incomodar com os montes que estão em Israel. Eu já estive em Israel, irmãos, e Deus preparou de ir em Judá. Eu fui até as colinas de Golã. As colinas de Golã, irmãos, na Guerra dos 6 Dias, Israel, já era a terra de Israel aquilo ali, mas foi tomada. Mas os homens dizem que não, que aquilo era da Síria, porque eles não estão preocupados com o que está escrito nas Escrituras Sagradas, irmão. E se baseiam naquilo que eles acham territorialmente na sua geopolítica. Nós que somos cristãos sabemos que todo lugar ocupado, que está, onde está Israel, já havia sido prometido por Deus. E diz a palavra num dos salmos: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Irmãos, eu não estou aqui defendendo Israel. Eu amo também o povo árabe. Mas vamos ser sinceros. Existem pessoas muito maravilhosas que são árabes. Eu conheço, tenho amigos árabes. Existem pessoas muito boas na Síria, também conheço. Mas existem também ditadores. Isso já não são pessoas que inflamam e ensinam o mal. E aqueles que são propensos ao mal vão ser enganados pelo mal. E aqueles que são propensos às coisas de Deus, do Eterno, vão realmente entender que toda a criação foi feita por Deus. Deus não faz exceção de pessoas. Porém, Deus escolheu Israel, mas nos deu uma oportunidade que nós não podemos perder. No envio de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, Ele enxertou nós na oliveira, na verdadeira oliveira, que seria o povo de Israel. E nós, sendo zambujeiros, somos enxertados. Então Ele não faz exceção de pessoas. Tanto é que Paulo, ele foi para a Síria, ele pregou na Síria, ele pregou em Damasco. Ele estava na estrada de Damasco quando ele encontrou o Senhor. Ele esteve na Grécia, ele esteve em Roma, tudo países que eram pagãos. Então quer dizer que o Senhor veio a todos, o Senhor Jesus. Porém, hoje nós estamos vendo, irmãos, que há uma certa acusação contra o povo de Israel. E até alguém diz assim: ah, mas lá está cheio de idolatria também. Irmão, vamos fazer um raciocínio. Aonde não tem idolatria hoje? Explica. Porque está faltando quem pregue. Vocês vão nas igrejas só promessas e libertações. E a igreja evangélica, infelizmente, irmão, eu sou evangélico, mas muitas igrejas evangélicas, ela está virando palco, teatro. Eu fui em igrejas que faziam teatro, irmão, dentro da igreja. Eu nunca vi no livro de Atos dos Apóstolos que fizeram teatro. Eu nunca li dentro das Escrituras Sagradas que alguém fez teatro para pregar a palavra. Eu nunca vi também. Nada disso é bíblico, irmãos. Isso aí para mim é tudo heresia. Eu tenho que dizer a verdade. Você vai ficar chateado comigo? Vai ficar triste? O que eu posso fazer? Eu não estou condenando a tua denominação. Eu sou interdenominacional. Eu tenho a igreja que eu vou, quando Deus prepara, mas eu não falo mal de igreja nenhuma. Mas sejamos sábios, irmãos. Sejamos sábios. E muitas das vezes eu já vi pregadores em reuniões falar mal de Israel. Como que uma denominação fala mal de Israel? E depois diz que nós somos o povo de Israel agora do futuro. Que aqueles lá rejeitaram, mas nós aceitamos. Irmão, isso não tem lógica. Porque o Senhor falou com Abraão. Então, está profetizado aqui a respeito de Gog e Magog, que está subindo as colinas de Golã. Que a Síria havia, então, como eu disse, tomado posse. Mas na guerra, salvo o erro dos 6 dias, eu não me recordo bem, Israel tomou posse de novo. Eu estive lá, irmão.
De um lado é Israel, do outro lado é Síria. Se nós formos olhar aqui, Gog e Magog, que seria Moscou ou Rússia, estão interessados em defender a Síria. Automaticamente isso vai gerar um clima de conflito contra Israel. Vai cumprir essa palavra, irmãos. Eu não estou dizendo que vai cumprir agora, amanhã ou depois, mas ela já está se cumprindo com essa guerra da Ucrânia. Vocês estão percebendo? Uma Turquia se envolvendo. E outras nações. Porém, quando isso acontecer, está escrito que o Senhor vai defender Israel. Quando será? Não vou dizer a data. Eu não vou aqui criar um teatro. E a batalha de Armagedon também vai acontecer. Porém, isso, irmãos, não é competência minha falar agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. Porque o Senhor Jesus Cristo vem buscar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja. E na segunda volta, diz a palavra, que ele vai descer sobre os montes de Jerusalém e os montes se fenderão. Porém, irmãos, eu não vou entrar nesses detalhes agora. Eu quero dizer só uma coisa. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. Creia nele. Já está se cumprindo. Você vê essas guerras aí? Essas guerras podem gerar uma guerra mundial. Agora Taiwan e China, né? Por algum motivo já está tendo um atrito. O dragão vermelho, está escrito também sobre ele. Ele também vai entrar nessa confusão toda aí. Convém-nos estar em oração e pedir que o Senhor Jesus venha arrebatar logo a sua igreja. Porque eu não gostaria de estar aqui quando isso acontecesse. Embora existam os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Eu não sou nenhum dos três. Eu estou aqui para ir quando o Senhor Jesus achar que deve ser o dia. Porque não vou defender teses, porque eu defendo a palavra. E a palavra de Deus é soberana. Se for para ser pré, é claro que eu quero que seja pré. Quem que não quer? Não vê nada disso. Se for para ser meso, nós vamos ficar 3 anos e meio aqui, irmão, com o anticristo junto e vamos passar alguma prova, mas quando a tribulação grande, a grande tribulação começar, o Senhor leva a igreja. Agora, se for para ser pós, né, nós vamos ter que passar tudo. E depois, aí fica difícil, né, irmão? Olha, eu prefiro ficar na comunhão e aguardar. Eu não vou puxar aqui para o lado A, nem B, nem C. Por enquanto, nessa parte, eu estou aguardando Jesus Cristo, a hora que ele achar que ele deve fazer, como ele deve fazer, porque isso não compete a mim, criar deduções para poder simplesmente aliviar a mente. Uma coisa eu tenho que dizer, a mente do povo, uma coisa eu tenho que dizer para vocês que estão em Cristo, que estão em Yeshua, que estão em Jesus Cristo. Nós não devemos temer, porque sobre toda a glória, está escrito, sempre haverá uma proteção. E se há uma proteção sobre toda a glória, aquele que tiver que passar alguma coisa, logicamente ele vai passar. E o que não tiver, Deus vai livrar. Por isso que nós não podemos ficar inconformados com algumas coisas que acontecem, que elas, às vezes é uma criança que vai nascer e não nasce, Deus que guarde, nós queremos que nascemos todas, né? Às vezes é alguma coisa que nós não queríamos que acontecesse e acontece, mas Deus é uma criança que às vezes nasce com algum problema, é tudo coisas que nós não queremos, que eu não quero para ninguém, não quero para mim, certo, irmão? Mas nós temos que dar graças a Deus por tudo, porque uma coisa é certa, às vezes Deus está livrando aquela alma de perder a vida eterna. Tenhamos muita luz, muito cuidado, pedimos a Deus que nos dê muita sabedoria, iluminação, para nós em tudo glorificarmos a Deus e pedirmos que Ele salve a nossa alma, porque os dias estão próximos. Mas e se os dias estão próximos, eu não vou estudar mais, não vou trabalhar mais, irmão? Não faça isso, continue estudando, continue trabalhando. Esse meu próximo que eu falei, irmão, é um próximo que é meu, mas o próximo de Deus eu não sei. Está escrito que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Porém, eu estou me baseando nos acontecimentos para não ser um falso profeta e dizer que vai ser assim. Jamais eu tomarei a frente de Deus
para tomar partido dizendo dia e hora, porque isso não compete à minha pessoa. Nem que Deus me revelasse, eu não falaria isso. Sabe por quê? Porque nem tudo que é revelado, nem tudo que é mistério deve ser falado. Tenhamos cuidado para nós não sermos enganados ou para que depois Deus não se desagrade de nós. Porque tem coisas que Deus me mostrou que eu não vou falar. Tem coisas que Deus mostrou quando eu era menino de 13 anos de idade. Não falei nem para minha esposa. Por quê? Porque Deus falou para mim não falar. Quando estiver acontecendo, ela vai saber. Glória ao nome santo do Senhor. Certo, irmão? Até eu sair da instituição que eu estava, Deus falou comigo como que ia acontecer. Foi difícil para mim passar. Ah, mas você vai lá ainda? Vou, mas não estou indo lá. Não tenho. Eu vou de vez em quando, mas não tenho autoridade para mim contestar um ensinamento, contestar. Agora, para defender qualquer irmão que mandar um e-mail para mim, irmão, eu estou pronto. Porque foi para isso que Deus me escolheu. Ou talvez ninguém vai me ouvir, mas eu tenho que defender. Tá bom, meus amados? Queria que vocês entenderam. Eis que o Senhor vem vindo. Preparamo-nos e estejamos de pé diante da presença de Deus, para que Ele possa, naquele dia, por misericórdia, achar graça de nós e nos dar tão preciosa grandiosidade de poder estar com Yeshua e cantar um cântico que nunca foi cantado. Não somos dignos, não somos melhores, não somos mais do que ninguém. Eu não estou falando daquela denominação A, nem da B, nem da C. Eu estou falando do povo de Deus, do povo eleito, do povo escolhido. O povo de Israel foi povo eleito. Deus elegeu e pronto. Agora nós somos o povo que Deus usou de misericórdia. Deus abençoe a todos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, na paz de Deus e Shalom.